Alô, alô? Bem, ano passado vocês devem ter visto algo sobre as aclamadas Backrooms. Foi ali que ela estava em seu auge e no meio disso tudo foi lançado um jogo que simplesmente se destacou na época em relação aos outros. Estamos falando de The Complex Found Footage. Mas acontece que o criador desse jogo, esses tempinhos, lançou um outro também fazendo parte da coleção, o The Complex Expedition. Eu não sei falar inglês, desculpa. Os dois jogos, na minha opinião, conseguiram ser completamente imersivos, e por isso eu queria trazer um vídeo sobre eles e mostrar o porquê deles serem os meus jogos favoritos dessa temática das Backrooms. As Backrooms se originaram na internet e, com isso, criaram-se comunidades e fóruns online. O site brasileiro da Fandom descreve o lugar como uma anomalia espacial fora da realidade que conhecemos. Nessa realidade existem níveis e o mais famoso deles é o primeiro, que seria um lugar com várias paredes amarelas e de iluminação fraca. Embora tenha se originado na cultura da internet, as Backrooms serviram de inspiração para histórias, alguns tipos de mídia também, como jogos, e bastante criador de conteúdo aqui do YouTube explorou essa ideia. Mas o caso do canal Game Pixels é diferente. Muito da fama das Backrooms no ano de 2022 foi por conta da série de vídeos que ele produziu. O The Complex se baseou muito nessa série, principalmente na ambientação e na atmosfera deles. O resultado tornou o jogo imersivo demais. A ambientação deveria ser um dos pontos mais explorados nos jogos em geral dessa creepypasta. Basicamente ela se baseia quase que totalmente na ideia de espaços liminares, lugares grandes e vazios que trazem uma sensação de desconforto e familiaridade ao mesmo tempo. Mas ao invés disso, a maioria dos jogos de Backrooms, que eu joguei pelo menos, viraram aquela coisa genérica de pegar item, passar de fase enquanto foge dos monstros. Mas adivinha, The Complex foge disso, desse clichê saturado de jogos de terror atuais, e foca especificamente na atmosfera de que Backrooms deveria passar. Aqui nós temos aquela tensãozinha desde o início da gameplay. A iluminação fraca e a lanterna, que não ajuda muito, trazia uma sensação de que realmente a gente não sabia nem o que estava na nossa frente. Isso teve um papel crucial em manter a gente alerta sempre. E o lugar tem o silêncio em um nível extremamente opressor. Essa construção da falta de som é facilmente quebrada de vez em quando por gritos ecoando em lugares vazios ou músicas sinistras em certos cômodos, e até mesmo quando a gente percebe que a gente não tá sozinho nessa realidade. A relação de um talvez monstro com o jogador é criada de forma diferente aqui. Nós temos quase nenhuma informação sobre o lugar. A gente, em um dos jogos, estamos simplesmente fazendo expedições sobre essa realidade, sem qualquer pista pelo que vai aparecer. A sensação de vulnerabilidade quando a gente explora esse lugar, principalmente quando o jogo mostra que a gente não tá sozinho, te deixa mais tenso e te traz a pergunta de como e quando a gente vai se deparar com alguma ameaça. O mais incrível disso tudo é que esse jogo explora tanto as backgrounds e cria tanto um horror psicológico que não precisou fazer perseguição nenhuma. Em troca das perseguições para te assustar, o jogo cria um clima que apenas isso te mantém sem ser entediante. Em Found Footage no primeiro jogo, nós apenas temos uma pequena noção que tem alguma coisa junto com a gente. Mas no segundo, o jogo é diferente. Durante o jogo, isso aqui segue a gente. Sinceramente, eu preferia não saber qual seria o tal monstro, mesmo eu tendo gostado da escolha. Eu acho que a falta de conhecimento nessa questão poderia ter sido melhor. A única falha de um jogo pro outro foi essa, mas claro, isso não estraga a gameplay, só deixou ter um aspecto a mais para melhorar. Daqui o único ponto que não houve melhora é aquela questão do monstro. Os gráficos melhoraram, a iluminação melhorou, até mesmo os sons. Por exemplo, quando a gente tá correndo no jogo, só pelo barulho que ele fazia já me dava um desespero, assim. E até mesmo a parte de simular uma câmera antiga foi melhorada. Uma coisa que eu queria destacar é o final dos dois jogos, como tem uma diferença de construção em cada. No primeiro jogo, o final é incrivelmente rápido. Simplesmente ao entrar no elevador, ele cai e você volta pra vida real. Só que provavelmente você foi de Vasco pela queda.
No segundo jogo é mais longo, apesar de o resultado ser o mesmo. Depois de se perder do pessoal da expedição, vagar pelas backrooms e voltar onde você tinha iniciado, você percebe que lá também tá vazio. Então ou todo mundo simplesmente foi embora, ou algo pode ter acontecido com eles. Inclusive, enquanto eu tava andando por lá, eu fiquei com muito medo de explorar e eu simplesmente entrei na sala que eu vi a porta aberta e o jogo acabou. Ué, não. Nossa. Bom, dá pra ver a diferença do final de um jogo pro outro, né? A melhora que tem. Pra quem não viu ou jogou esse jogo, eu espero que tenha convencido vocês aí atrás dessa experiência. Fico feliz que tenha ficado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!